Amados irmãos, amadas irmãs, novamente é uma alegria para mim poder servir também na obra de Deus. E hoje nós vamos vivenciar essa palavra pastoral e uma palavra muito especial que fala sobre o profeta Elias, né? O profeta Elias no deserto. E o texto que nós vamos utilizar para esse dia, encontramos em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 4, que diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Amados, quando lembramos da passagem do profeta Elias, me toca no coração muito que ele também passou diante dos profetas de Baal, que ele confrontou os 400 profetas. E eles tinham que demonstrar qual era o Deus mais forte, qual era o verdadeiro Deus. Então, eles pediram para que se colocasse uma quantidade grande de lenha e que quem conseguisse fazer com que descesse o fogo do céu para consumir essas lenhas, esse teria o verdadeiro Deus. E ele fez assim, ele confrontou os profetas de Baal e ele acabou também pedindo a Deus para que enviasse fogo, e assim se concluiu, né? Foi enviado o fogo ao seu pedido e consumiu toda essa lenha que existia. É claro que confrontar os 400 profetas ali foi também algo muito especial, porque ele demonstrou claramente qual era o seu verdadeiro Deus. E é claro que com essa vitória dele, a rainha Jezabel ficou muito furiosa, né? E ela pediu logo em seguida, porque depois desse acontecimento, o profeta Elias, ele matou à espada muitos desses profetas de Baal. E essa rainha, ela pediu que o matassem, né? Então ela fez um pedido e para que eles também pudessem caçar e matar Elias. E é claro que Elias acabou não ficando tranquilo com isso, ele partiu, fugiu rapidamente para que ele não fosse morto. Então, amados irmãos, ele passou por momentos muito difíceis ali, né? Demonstrou essa grande confiança dele no seu Deus, mas ao mesmo tempo ele também ficou muito preocupado com essa perseguição e acabou fugindo com isso. E nós sabemos, amados irmãos, nesse tempo que nós vivemos, né, um tempo de paixão, com isso nós queremos lembrar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existem muitos sacrifícios onde são realizados, né? Mas nós queremos lembrar também dos milagres que aconteceu com Elias, né? E depois que Elias falou sobre essa seca que haveria, então Deus tinha colocado a ele um caminho para que ele pudesse encontrar a viúva de Sarepta, para que ela pudesse dar de alimento para ele, dar de água para ele. E assim ele fez. Nessa confiança ele procurou essa viúva e chegando na casa dela, ele pediu também o alimento necessário. E assim foi feito, né? E quando é o momento de ele pedir também um alimento, ela falou que tinha pouco ingredientes para fazer o pão, para fazer o alimento. E que teria para fazer mais uma alimentação, né? A quantidade que existia. Porém, na confiança, ele falou: faça primeiro para mim, que depois também não faltará para você o alimento. E assim ela fez. E logo também em seguida, o seu filho, ele se adoeceu, parou de respirar e de início estava dando-se como um morto. Porém, o profeta Elias pegou o seu filho, levou na parte superior da casa e pediu a Deus, a ele, para que ele pudesse voltar à vida a esse filho da viúva.
né? E ele orou por 3 vezes, fez esse pedido, e Deus concedeu isso, e aí o menino voltou à vida. E assim, depois desse acontecimento, essa viúva manifestou que reconheceu que ele era o verdadeiro homem de Deus, né? Então ele teve essa confiança. E depois disso, amados irmãos, a rainha Jezabel ainda, que tinha essa perseguição com ele, querendo matá-lo, ele fugiu ao deserto. E lá no deserto ele também passou por um momento e chegou a um determinado lugar que ele se deitou, como diz o nosso texto de hoje, se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor. Amados, aqui ele demonstrava uma grande confiança, mas ele também passou por um desespero, ele passou por um momento muito difícil e ele se sentiu esgotado e assim ele pediu a morte e se deitou debaixo dessa folha, dessa árvore de zimbro. Porém, ali Deus permitiu vir anjos para lhe trazer alimento e ele acordou, né, e tomou desse alimento e voltou a dormir. Porém, novamente ele estava com esse sentimento ainda de querer morrer, porque ele mesmo falou assim, não tem condições, e ele mesmo fez a comparação com seus pais, porque aqui diz, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E ali fala já da situação que passou seus pais na Sagrada Escritura, que também viveram uma derrota de situações. Porém, o anjo novamente veio ao profeta Elias, e que ele estava ainda deitado debaixo dessa árvore de zimbro, uma árvore que dava pouca sombra, pouca acomodação de tranquilidade. Porém, ali Deus demonstrou a ele, por intermédio desse anjo, que ele pudesse prosseguir, para que ele pudesse ter confiança nele, porque Deus ainda tinha grandes propósitos para ele. Então, isso quer colocar para nós de que forma? Porque muitas vezes também nós passamos por situações difíceis. Nós passamos por momentos que até nos dá um certo desespero, não encontramos uma saída, não encontramos um caminho para tomar e muitas vezes nos desanimamos. Como o profeta Elias, com toda a confiança que ele tinha demonstrado, ele também ficou com medo, com receio de ser morto, foi caçado pela rainha Jezabel e em um certo momento ele falou assim, agora basta, e pediu a morte a Deus. Então, amados irmãos, porém Deus tem propósitos para cada um de nós. E Deus também tinha um propósito para com Elias, né? E ele foi no deserto e também foi instruído a ele a ir para determinado lugar. E nós sabemos um pouquinho mais da história, que ele entrou numa caverna e ali Deus conversou diretamente com ele. Perguntou a Elias, por que você está escondido na caverna? Sai para fora, que Deus ainda tinha um trabalho para ele realizar ainda. Tinha objetivos para que ele pudesse dar sequência no seu trabalho diante da vontade de Deus. E amados, muitas vezes nos sentimos desapontados, nos sentimos chateados, desesperados, e muitas vezes podemos até nos distanciar do caminho que Deus nos coloca. Porém, aonde nós encontramos as forças, amados irmãos? Aqui, o anjo se aproximou de Elias e colocou ali para ele o que ele deveria de fazer. E para nós, amados irmãos, Deus também conversa conosco por intermédio da palavra que encontramos em cada serviço divino. E além da palavra, amados irmãos, recebemos as forças e a comunhão por intermédio da Santa Ceia. Então recebemos as forças, recebemos as indicações e pelo ativar do Espírito Santo, nós podemos visualizar esse caminho que nós temos que ir adiante. Porque Elias demonstrou uma grande confiança quando ele confrontou os profetas. E ele tinha essa fé no seu Deus. Amados, muitas vezes também temos a fé,
mas aquilo que nos envolve muitas vezes, que está ao nosso redor, muitas vezes nos abala, nos deixa entristecidos, nos deixa muitas vezes em situações que não sabemos os caminhos, até nos sentimos abandonados, mas Deus não tem esse propósito. Deus quer nos ajudar. Por isso, amado, a mensagem de hoje diz: confiamos em Deus mesmo em tempos de desespero. Claro que somos humanos, né? As situações que estão ao nosso redor muitas vezes nos pressionam e sentimos isso na pele, né? Mas queremos ter essa confiança em Deus. Queremos confiar em Deus plenamente para que Ele possa nos indicar, possa nos conduzir. E pelo ministério do apostolado e através da força do Espírito Santo, vamos sempre encontrar as forças renovadas. Então, amados, é uma palavra muito especial do profeta Elias. Podemos ver toda a história que ele também passou, né? Podemos ver aquilo que ele teve, a grande confiança que ele teve. Mas também queremos ver que, mesmo com as lutas, nós temos condições de alcançar as forças necessárias que Deus nos oferece. Amados, foi novamente uma alegria poder colocar no coração de vocês essa palavra, né? Para que nunca desanimemos, para que sempre possamos confiar em nosso Deus. Ele quer o melhor para nós. Desejo a todos uma abençoada noite. Até sempre, amados irmãos.